Começa agora o Ficção Americana, seu podcast sobre literatura e psicanálise e seu inevitável entrelaçamento. Eu sou o Evandro e estou acompanhado das minhas colegas Laís e Dani. Somos psicanalistas, apaixonados por literatura e por algumas outras coisas que vocês e a gente vai descobrindo ao longo dos episódios. Muito bem, começamos! O que parecia quase impossível aconteceu finalmente! Bom, gente, estamos aqui. Como vocês ouviram, eu sou o Evandro, sou psicanalista e faço parte aqui deste grupo que a partir de agora se chamará Ficção Americana, um podcast sobre literatura, psicanálise e outras coisitas más. Bom, gente, tô aqui acompanhado das minhas colegas e amigas Dani e Laís. Dani, dá um oi pra galera aí. Oi, gente! E aí, Laís, tudo certo? Olá, tudo bem? Muito bem, gente. E o que a gente tem no episódio de hoje, Laís? Então, no episódio de hoje nós vamos conversar sobre Louças de Família, de Eliane Marx, e dialogar sobre os pontos em que a ficção dialoga com a nossa vida cotidiana. Que é, na verdade, um dos temas mais importantes, assim, né? Porque quando a gente pensa a relação da psicanálise com a nossa vida, tem uma frase que é meio batidinha, assim, mas vamos começar por ela. Assim, a gente começa pelos clichês e depois a gente vai vendo o que acontece, né? Que é a verdade se estrutura como uma ficção, né? Então, acho que nada mais interessante de a gente começar a conversa por aí, assim, né? Por exemplo, não sei o que tu acha, Dani, de como que tu acha, assim, que a literatura pode conversar com a história de vida, assim. Antes, no off, a gente estava falando um pouco sobre as nossas histórias de vida também e sobre como a gente vai se vendo nos textos, né? Acho que existe uma relação entre a literatura e a forma como a gente vai ficcionando sobre a nossa vida, né? Sim. Eu acho que essa é uma daquelas perguntas, assim, que eu pego meio de surpresa, assim. Não tanto de surpresa, porque obviamente que a gente pensa inicialmente sobre, mas que parece que não tem muito uma resposta pronta, assim. Mas eu acho que a minha relação com a literatura tem muito a ver com essa coisa. Eu lembro que da primeira vez, assim, que teve um autor que eu gostei muito de ler foi o Daniel Galera, né, que eu comentei, mas tem muito essa coisa de ver a minha cidade escrita em algum livro, então partiu muito dessa identificação, né. Então acho que aí é uma relação interessante, assim, da literatura dialogar com o cotidiano, assim, né? Tu poder olhar que ruas que tu normalmente passa estão ali sendo mostradas sob um outro ponto de vista totalmente diferente, e tu poder enxergar a cidade de uma outra forma, né? Que depois é o que o Faleiro acaba fazendo ali, mostrando a cidade, mas também trazendo essa visão periférica também e essa relação do periférico com o centro o tempo todo, assim, na narrativa dele. Enfim. Sim, eu tava pensando enquanto tava falando que, por exemplo, a gente escolheu Louças de Família por vários motivos, assim, mas acho que um deles é o fato de que a personagem central desse livro, que é também a narradora, que é a Quandu, ela tá sempre num dilema, não sei se vocês acham também isso, mas ela tá sempre num dilema em relação ao que é verdade ou não a respeito do que tá contando, né? Então, quando tu diz, Dani, a respeito de ver as ruas pelas quais tu anda, é ver essas ruas, mas contadas a partir de uma determinada posição, é ficcionada de uma forma muito específica, assim, né? E quando a Quandu tá contando a sua história, em vários momentos do livro a gente percebe que ela hesita e ela se pergunta, mas será que a leitora vai acreditar no que eu tô dizendo? Será que é verdade ou será que eu inventei? Eu acho que toda verdade tem um pouco de invenção nesse sentido também, né? Eu acho que o livro mostra isso pra gente também, né? Não sei, Laís, o que tu acha? Eu fiquei pensando, enquanto escutava vocês, que qual é o quinhão da psicanálise nisso tudo, né? Que, por exemplo, as histórias que a gente conta num divã, que um sujeito conta no divã, né? São histórias que não são exatamente a sua perspectiva sobre algo. Muitas vezes são histórias que ele escutou sobre si mesmo, né? Que são aquelas perspectivas que não necessariamente são as deles, né? Não te escutando aqui agora e pensando nisso do Faleiro falar de uma Porto Alegre que talvez de uma outra perspectiva, ou talvez de uma perspectiva que se assemelha à tua, né, Dani? Tu disseste que te identificou com essa narrativa dele, mas muitas vezes a gente não se identifica com aquilo, né? Fiquei pensando assim, aquele sujeito que vai contar, não, mas eu tive uma infância feliz, e ele tá narrando coisas muito sofridas, né? Sim. E aí a gente fica pensando, ou
questionando e dando vazão para quem disse esse feliz, né? Da onde que saiu esse feliz que tá ali presente no discurso do sujeito, mas não tá conversando com essa narrativa que ele traz de sofrimento, né? Então, daquelas histórias que quando a gente é adulto e tá no meio da família, né? A gente escuta a família dizendo, não, mas tu corria pelas ruas de Porto Alegre, tu era livre, tu brincava, né? E aí escutar aquilo de alguma maneira como não se reconhecendo naquilo, porque não conversam com as tuas memórias às vezes diretamente, né? Às vezes a memória que tu tem é que tu era um sujeito que ficava preso dentro de casa, vamos dizer, né? Ou até mesmo conversando com a família sobre algum motivo de sofrimento que tu teve na infância e adolescência e a família enxergar de forma totalmente diferente. Porque não sentiu, né? Não era aquilo que eles estavam sentindo, mas era uma percepção tua, né? Mas aí que tá, era uma percepção tua, aí há a percepção do restante da família, que não é o restante, mas é como um coro, são várias vozes que fazem um coro, num certo sentido, e esse coro funciona em nós de alguma forma, né? Porque quando a gente pensa no título, por exemplo, desse texto, o que são as louças? O que são as louças? E a gente vai encontrando essas louças em vários momentos do livro, mas de alguma forma elas são essa herança, essa voz que vai ficando e que vai nos acompanhando como uma herança, como aquilo sobre a qual parece que eu não tenho muita possibilidade de agir sobre aquilo. Bom, tá ali, foi dado. E o que eu faço com isso, né? E acho muito interessante que quando a Eliane Marx tá escrevendo esse texto, eu leio pelo menos um pouco por essa ótica, quando ela fala das estruturas dessa família, das estruturas que fazem com que ela se ponha de pé, essas estruturas que funcionam como um esqueleto, que são essas louças, né? Eu penso muito nessas frases, como essas louças, nessas frases que funcionam como um esqueleto e que de alguma forma nos colocam de pé, porém existem milhares de possibilidades de transformar isso e fazer com que esse esqueleto seja outra coisa, né? Então um pouco essa parece que a pergunta, o que eu faço com essa herança? O que eu faço com essas louças que chegaram até mim? Porque no caso da Quandu, não é um pouco essa dimensão que tu falava, Laís, a respeito de, bom, é uma história de sofrimento que precisa ser contada, que precisa ser colocada em jogo para que algo possa se movimentar, inclusive para que eu possa dizer, não, algumas dessas louças não me servem mais, não quero mais, eu quero abrir mão disso. Mas como é que faz isso, assim, né? Quais são as estruturas que a gente pode abrir mão? Quais são que parte desse esqueleto, que parte dessas louças a gente pode simplesmente quebrar? E quais são as outras que não? Assim, eu acho que tem muito dessa discussão, porque não é à toa que são louças de família, que é uma discussão a respeito do quanto as vozes dos nossos familiares agem em nós, mas o quanto a gente pode abrir mão disso e simplesmente trocar uma palavra por outra, uma voz por outra, inventar uma outra coisa, né? Acho que tem essa discussão que passa ao longo de todo o livro, né? Eu acho que aqui vem o nosso primeiro trecho, então, né, Evandro? O trecho desse livro. Aí a nossa ideia é ir trazendo alguns trechos dos livros, dessa obra de Louças de Família de Eliane Marx, que eu vou ler a obra e depois esse trecho, e depois a gente pode seguir comentando, que eu acho que conversa bastante com isso que tu traz. As louças, leitora, não equivalem a cadeiras, mesas, relógios de parede, anéis, baldes de água fria, esfregões de aço, frigideiras, panelas de arroz queimado ou outras coisas que moram em nós como extensões de mãos ou pés ou bocas ou pescoços ou dedões dos pés, sem que nos demos conta de que são somente retrato de nosso corpo desmontado. As louças são os ossos que sustentam a verticalidade do esqueleto. Se uma delas for quebrada ou lascada, o esqueleto se desmontará. Forte, né? Acho esse trecho bem forte.
E ele nos leva, assim, para pensar isso que tu falavas, Evandro. Quais são essas heranças, então, né? Que nós carregamos nesse esqueleto, né? Quais estruturas e quais dessas louças que a gente pode abrir mão em determinados momentos, né? Quais nos sustentam. Tu falaste sobre ficar de pé, né? Quais nos colocam de pé, mas muitas delas, às vezes, eu fiquei pensando no peso das louças, né? Muitas delas não permitem que a gente caminhe porque são muito pesadas. Então, quais delas a gente pode deixar pelo caminho, né? A gente tá de pé, mas tá parado. Deixar quais louças para trás para conseguir fazer um movimento da vida, não é? E tampouco é uma obrigatoriedade ficar de pé, né? Porque no sentido é possível, não há necessidade de ficar de pé também, de certa forma, né? Há outras possibilidades. Quando o Freud remonta aquele texto clássico que diz aquilo que não se alcança voando, se alcança claudicando, é um pouco nesse sentido também, assim. Há uma imposição de uma certa estrutura esquelética, vamos dizer assim, e que talvez seja parte, inclusive, desse movimento da herança. Movimento, não sei, mas dessa dimensão da herança, de que nós precisamos ficar de pé, precisamos ter... Qual o problema se esse esqueleto se desmontar e virar outra coisa, assim, se essas louças se quebrarem e a gente faz um mosaico com isso? Bom, as possibilidades são infinitas, né? Eu acho que isso tá em jogo também. Mas fiquei pensando aqui também que essa questão de abdicar de uma herança é uma questão e uma pergunta que ela vai aparecer muito na clínica americana, né? Se a gente for pensar pelo sujeito americano, né? Se a gente for pensar nessa ordem, não sei se seria bem ordem a palavra, é meio nova, né? Esse desejo de abdicar de uma herança, né? Porque supostamente uma herança é algo que tu só faz uso dela, né? Aceita essa herança sem abrir mão, pensando... Sem questionar, né? Exato, né? Então, acho que também interessante a gente fazer essa ligação com a questão da americanidade, né? De como que esse sujeito americano vem trazendo... questionamentos que nem sei se são outros, né? Mas questionando os usos do... Fiquei pensando na palavra herança, né? Se a gente pensa só a palavra herança, normalmente quando se diz assim, eu herdei algo, você pensa sempre como algo positivo, né? Como se fosse assim, tu herdou muito dinheiro. Normalmente relativo ao dinheiro, normalmente a coisas que tu herdou, casas, bens, né? Uma espécie também de ideal, né? Quando se fala, hoje em dia pelo menos, a palavra herdeiro, ela funciona de uma forma cômica, claro. É engraçado a gente brincar com isso. Eu sou herdeiro, fui treinar no horário de herdeiro. Mas é como um ideal, como aquilo que tem que acontecer. Quem é herdeiro tá legal, tá bem no mundo. A gente não pensa, enfim, a gente recalca essas heranças como dívidas também, né? Que é quando fala que da dívida que é herdada quando morre essa tia, né? As dívidas, enfim, isso que fica quando alguém se vai. É muito forte, acho que na abertura do livro, né? Que ela fala um pouco disso, assim. Então, nem sempre a herança é esse ideal, como tu traz aqui, né, Evandro? E eu acho que agora talvez a gente esteja podendo questionar essas heranças, né? Questionar isso que vem até nós e talvez seja tido como algo positivo pela nossa família, algo bom, assim, às vezes nossos pais dizem, não, mas eu te deixei essa empresa, fiquei pensando nisso, eu te deixei essa empresa, mas também a incumbência de que tu tens que seguir esse caminho, né? Sim, mas até pensando em sociedade, né, nas dívidas que a gente vai acumulando, digamos assim, ou sendo endividados, que são dívidas impagáveis, né, nesse sentido da ideia por exemplo, a ideia do racismo ou das questões machistas e etc. são dívidas que existem para com os sujeitos na sociedade e que serão impagáveis, né? São impagáveis. E é um pouco um duplo movimento, acho que também está sendo apresentado nesse livro, porque eu escuto como um duplo, assim, dívida e herança, mas um duplo que faz parte de uma mesma ideia, vamos pensar assim, né? Porque quais são as... Não sei muito bem em que termos a gente pode colocar a dívida nesse livro, assim, porque
A Quandu vai dizer em algum momento que a primeira dívida que ela contrai no mundo é justamente a do parto, quando ela nasce. Sim. Então ela já entra no mundo devendo. E talvez essa seja a herança da qual ela quer se desprender a todo custo. Não entrar no mundo devendo, mas também não entrar no mundo como uma herdeira. Simplesmente entrar por uma outra lógica, porque eu tenho escutado muito na clínica a dívida como aquilo que estrutura praticamente a vida das pessoas, sobretudo de pessoas periféricas, pessoas negras. Quer dizer, como... o que para além da dívida é possível? É como se aquilo que funcionasse como essas louças em nós, que nos estruturasse, fosse exatamente a dívida. E que como sair disso? Parece que aí está esse labirinto do qual só se sai por cima. Como é que faz para sair por cima, né? Acho que é um desafio que se coloca, né? E de alguma forma, a Quandu consegue abrir mão e dizer: não, eu não vou carregar essa herança, eu simplesmente... acho que a Dani falava em outro momento sobre o quanto é interessante esse movimento que a Quandu faz, porque como é que tu diz não para sua própria herança? É possível dizer não para a herança de outro, né? É possível deserdar alguém, mas o que Quandu faz é se deserdar para dar um fim a um ciclo de uma posição subserviente, de uma posição que é essa herança escravocrata na americanidade, né? Então é um movimento de muita coragem o que ela faz, de certa forma, e muita força também, né? Lá no final do livro, a gente encontra esse movimento que a Quandu faz, né, Laís? Vamos para o segundo trecho, então. Temos um segundo trecho do livro que diz assim: consegui me deserdar da tradição do vício do serviço à família, cuna, ou a qualquer outra coberta pelo sangue das vacas ou das ovelhas, ou sustentada pelo sangue das gentes empretecidas da cidade com o nome de santa. Suponho ter quebrado ao menos essa maldição que vitimou minhas ancestras. A maldição das casas de família, que bem daria filme de terror. Algo do desvio devo à minha avó, matadora de leões, e à minha mãe. Talvez eu também tenha me associado ao amor-ódio do Espaimeu, a essa gente. Tal associação me livrou da promiscuidade amorosa das casas de família, que nos emparedava entre a humanidade vácuo e a bovinidade humana. Algo devo ao Espaimeu, mas não tudo. Que forte, né? Porque me parece que tem outra questão aqui disso que a gente está falando, que me veio a palavra ingratidão, assim, né? Que tu dizer não a uma herança, muitas vezes tu escuta, né? A gente escuta na clínica, tu ser ingrato a tudo que te foi dado, enfim, né? Sim. E tu agir como ingratidão. Então esse sentido negativo a tu negar algo que te foi dado, como se tu tivesse que aceitar tudo que é dado. Então tudo que é dado, né? Como aquele ditado, cavalo, como é que é? Cavalo dado não se olha os dentes. Não se olha os dentes. Tu tem que aceitar tudo. E aí aqui ela diz, olha, herdei algo, fiz com isso algo, mas não tudo. Tudo eu não quero, né? Eu acho que é esse trabalho na clínica, né? Do sujeito poder dar voz a isso que ele recebeu como herança, poder perceber aquilo que lhe cabe, aquilo que cabe na sua vida, que opera, que estrutura, e aquilo que não cabe, né? Aquilo que não tá fazendo funcionar, ou que, enfim, não cabe mais em determinado momento, né? Ou até a ideia mesmo de transformar essa herança, né? Fazer algo dela que seja próprio, né? Transformar em algo próprio, a partir disso que é recebido. Só que aí entra a própria ambiguidade dos sentimentos e as contradições que cada sujeito carrega consigo, né? Porque, por exemplo, para que eu possa fazer, para que a Quandu pudesse fazer esse movimento de abdicar de certas dimensões da sua herança, ela precisou também, de certa forma, se haver
com as contradições dos próprios sentimentos que ela sente. Porque quando ela diz, nesse trecho que a Laís leu, algo devo ao Espaimeu, que é um personagem importantíssimo nessa obra, assim, extremamente contraditório, um homem negro brutalmente violentado pela sociedade desse universo do livro, né, que não, curiosamente não é tão diferente do nosso universo, assim. Então, algo devo a esse Espaimeu, mas não tudo. Bom, de fato, algo ela deve, porque há um sentimento de amor, por mais que ele seja um sujeito asqueroso, um sujeito de quase odiável, né? Muito odiável. Quando a gente tá lendo esse quase odiável, muito odiável. Quando a gente tá lendo, dá vontade de dizer, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas assim, mata esse cara logo. Ou esse negro de merda, né? Que era o que ela gostaria de chamar ele e que ela é chamada, né? Esse ser horroroso, assim, né? A ponto de que essa sentença, né? Essa frase, negro de merda, né? Mostra o quanto de ódio que tá embutida nessa relação, né? E é um ódio que vai e volta, né? Uhum. Tem uma interação aqui que eu acho muito interessante, que é com o texto A Autobiografia de Minha Mãe, da Jamaica Kincaid, porque a Quandu se diz prima de Shuela, que é... aliás, minha prima, né, que é o termo, que é a personagem central e narradora do Autobiografia de Minha Mãe, um texto lá da década de 90, da Jamaica Kincaid. Um livro incrível, outro que vai vir em breve pro podcast também. Exatamente. Pro divã. E a Quandu retoma uma indagação da Shuela, que é como pode que nós, que nos enxergamos uns nos outros, como a gente não consegue confiar em nós mesmos. E a Quandu, acho que ela reatualiza essa dimensão, pensando, como eu posso odiar... Então, como é que eu posso odiar tanto um sujeito que me chama de negra de merda, enquanto eu mesma quero chamá-lo de negro de merda? Essa ferramenta, como ela chama, essa ferramenta da violência, que é a expressão negro de merda, ela funciona pra lá e pra cá, e por algum motivo, e é algo que ela não consegue dar conta de em palavras, de dizer, porra, por que eu quero tanto isso? Por que eu odeio tanto? Que é essa dupla dimensão do amor que tá sempre atrelada ao ódio, né? E como isso se apresenta na mefricanidade, eu acho que é algo que é necessário que a gente possa discutir, porque isso aparece inclusive nas próprias instâncias. Quando a gente pensa as instâncias psíquicas e a dimensão do supereu, por exemplo, que é aquela dimensão psíquica reguladora, da lei, da cobrança. O porteiro, né? O porteiro. Fale mais sobre isso, Laís. Por que porteiro? Essa ideia eu costumo brincar que o super-eu é o porteiro próprio, assim, né? Que a gente tem aquele que deixa entrar ou não, aquele que regula, aquele que enfim, que é o mais... fugiu a palavra. Mas ele vai ser o julgador, assim, né? Aquele que julga aquilo que vai entrar ou sair, enfim, né? Fiquei pensando eu gosto desse lugar do porteiro. O super-eu enquanto porteiro. Enquanto um porteiro próprio, assim, né? Que a gente tem no psíquico. Que diz, pode entrar, mas não muito. Pode entrar, mas logo saia. É um pouco esse vai, mas não vai, assim, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no super-eu, isso me parece muito evidente nessa contradição que a Quandu apresenta a respeito do próprio pai, assim. Não é à toa, né? Porque o super-eu também tem essa dimensão da lei e do nome do pai, enfim. Mas acho que é um caminho importante pra gente pensar, porque que a gente poderia dizer a respeito dessa dúvida que ela tem com relação aos seus antepassados? Porque, por exemplo, é muito... Se por um lado esse Espaimeu, ele é carregado de todo o ódio possível, também há personagens que são carregados de todo o amor possível, e que a gente sabe que não é assim que funciona. Quer dizer, a própria Tia Luma é uma sofredora
Mas e onde é que tá a contradição dela também? Então parece que tem muito desse recalcamento de certos sentimentos na própria Quandu, que também se apresenta por um outro lado. Não sei o quanto isso é um pouco tosco de dizer, mas não há nenhum vilão e nenhum bonzinho, né? E acho que o livro apresenta isso, assim, esse Espaimeu, ele é o vilão? É um pouco, claro, porque olha a quantidade de maldades que ele faz, de jogar arroz quente, de exigir certas coisas das filhas, de não reconhecer um sujeito nos seus semelhantes, assim, mas ao mesmo tempo é também um sofredor. Isso também diz de um sofrimento do homem negro. Também é um fudido, né? Mas eu não queria também dar uma grande volta, mas eu acho que é por aí também. Fiquei pensando na questão do amor e ódio e na questão da identificação, né? Que os personagens apresentados pela Quandu tem muito essa questão do Espaimeu, minha analista, né? Nisso de que parece que ela faz um movimento ali da identificação mesmo, né? Uma condensação, né? As Que palavras que são é meu, condensadas, né? Trazendo muito pra ela, assim, né? Não sei se dá pra pensar por aí da identificação. Se diz muito quando a gente tá escutando, por exemplo, que analisando pode, né, costuma assim, levar um certo tempo pra nomear as pessoas. Então chega na clínica e as primeiras entrevistas é meu namorado, minha esposa, meu tio, meu não sei o quê. Essa posse, me parece que é um pouco isso que tu tá falando, Dani. Algo que diz respeito a uma impossibilidade momentânea, pelo menos, de separação. E agora que tu falou isso, eu fiquei pensando que a última frase do livro é exatamente essa separação que aparece, porque quando ela tá contando ali da morte e do enterro, de Mas como... que tanto spoiler, Evandro. E agora como é que o nosso ouvinte vai ler o livro, Evandro? Vai ler. O importante é o caminho. Exato. A chegada é só um efeito. E quando as últimas frases ali, ela diz: tive permissão para fazê-lo, pois minha mãe não mais estava. E a última frase é: não estava Alesso. Sim, que demora um tempão no livro pra tu entender quem é Alesso, né? Exato, mas que parece dizer exatamente da separação, desse nome que pode surgir, que pode advir como um nome próprio, né? Porque o nome é importante também pra minha africanidade, né? Sim. Há uma questão ao redor do nome. O nome próprio. Sobretudo porque a gente sabe que... pensando no sobrenome, por exemplo, a gente tem uma tradição de que os sobrenomes de pessoas negras normalmente são sobrenomes de famílias escravocratas do passado, né? Então aí tá, o nome é uma própria herança com a qual o sujeito precisa se haver. Sim, o ser algo de alguém, né? Essa relação de posse, novamente. E que vai sendo... Qual é a palavra? Dado, né, ao longo dos anos. Eu fiquei pensando em várias coisas enquanto nome, enquanto escutava vocês, assim, que o nome tanto na filiação, né? Sim. Na questão de quando tu recebe um nome, né, um sobrenome da mãe e do pai, e que aqui, especialmente no Brasil, a gente tem um número gigantesco de crianças que não receberam o nome do pai, né? O que isso significa? O que isso diz, né? E fiquei pensando também nessa nomeação, acho que era disso que talvez tu falava, Dani, do casamento, né? Isso. De quando tu Sim. casa com alguém que nesse momento tá sendo possível, inclusive, questionar se tu quer levar o nome do marido, porque é uma sociedade patriarcal. Não sei se existe essa pergunta do outro lado, assim, né? No sentido de o marido poder levar o sobrenome da esposa. Nunca vi assim, talvez haja, mas eu desconheço. Mas nesse momento em que a gente vive, em pleno 2024, você pode questionar e dizer: não quero manter o meu nome, né? Sim, ainda tem essa questão um pouco burocrática, né? Dando uma volta na questão. Mas do casamento ainda, né? Ser sobre a questão da posse, né?
E uma coisa que me chamou muito a atenção era... Uma vez estava vendo uma amiga que tinha se divorciado e etc. E ela tinha que fazer a troca de todos os documentos. Ela ficou com o mesmo nome, mas mudava o status civil. Então ela tinha que fazer toda a documentação, gastar toda a grana com o documento, porque o status civil dela mudou. Então só dizia que ela era divorciada. E o que esse status civil diz? Que ela pertencia a alguém. E hoje ela não pertence mais, né? Porque se antes tinha pertencimento ao pai, passou a ser do marido. E agora é o quê? Ela tá finalmente livre? Dá pra fazer essa volta aí, né? De que talvez ela esteja livre. Mas, ou então haver navios, né? Mas qual é o preço dessa liberdade diante dos moldes em que a gente vive, assim? No sentido de, ok, por um lado ela tá livre, por outro lado é um pouco uma outra prisão, porque ela tá marcada por algo também. Essa liberdade, ela tá sempre marcada por algo que antecede também. Como o nego fugido. Daqui a pouco. Não sei se dá pra pensar por aí. Dessa marca que vai ficar ali acompanhando essa pessoa e... Não sei se... Acho que dá pra dar a volta em relação à questão da herança de novo, que é algo do que tu pode fazer com isso que é a marca, né? E que não vai te deixar, de certa forma. Acho que, inclusive, essa associação com o nego fugido é interessante também, porque tem algo de fuga que tá sempre muito presente, né? Isso tá muito... Pra mim tá muito evidente, assim, no livro, né? A fuga sempre como algo possível, sempre como algo mais do que possível, como algo esperado. Enquanto eu lia, eu fiquei pensando em várias narrativas de analisandos, mas da minha própria análise, de conversas com amigos, e como é muito presente na sociedade brasileira. Eu acho que isso bastante. Eu não sei o quanto isso tá também tão intrínseco nas sociedades outras da africanidade, né? Em outros países, em outras regiões, em outros territórios. Mas na nossa cultura, isso é muito presente, que é a ideia de ir morar fora, de sair. E é um sair que não necessariamente é um sair do país, mas é uma espécie de fuga que se apresenta como a única possibilidade de se autorrealizar. É uma palavra meio idiota essa que eu acabei de dizer, mas assim, de se fazer feliz, de se fazer bem, assim. Quer dizer, como esse ideal também, né, Evandro? De que a felicidade vai estar fora, né? Se ela não tá aqui, ela vai estar fora, no fim do arco-íris, assim, do outro lado, pra fora. Só que pra nós ganha esse contorno do nego fugido justamente pela estrutura simbólica que isso foi sendo adquirido ao longo do tempo, né? Sim, porque era necessário, né? Acho também que tem um trecho legal que dá pra gente fazer ainda e depois comentar, do livro também, né? Do Louças, que é assim: minha saída da cidade com o nome de Santa foi igualmente uma fuga, porém consentida pelo capitão da fortaleza. Eu me autorizei, ele consentiu. Não foi como o caso de certas mulheres que se casam em fuga da casa do pai. Casou bem o trecho. Casou bem. Casou o trecho, não é? Bom, bora divorciá-lo então. Eu fiquei pensando, eu me autorizei, ele consentiu. Parece que a gente tem aí... Quem é o capitão da fortaleza? Não é exatamente o porteiro, né? Mas é o capitão da fortaleza. Eu acho que aí aparece a função do super-eu também nessa estrutura psíquica da Kondu, né? Se a gente pode chamar de uma estrutura psíquica de um personagem, assim. Um pouco herético isso, mas enfim. Quando Freud escreve lá, o eu não é senhor em sua morada, o eu não é mais senhor em sua morada, algo desse tipo, acho que o correlato que a Eliane Marques apresenta nesse livro é: temos senhores ainda hoje dentro de nossas próprias casas. A marca desse F de fujão, desse F de negro fugido, De fudido. fudido também, de certa forma, ele parece que aparece aqui, não só nesse trecho, mas eu fiquei pensando num trecho anterior ainda. Não sei se tu lembra, Laís, mas há um trecho em que aparece exatamente essa chamada herança arcaica que tá presente quando a Kondu vai falar da tia Oma, que é uma outra personagem que também tá ali no texto, né?
Vamos para mais um trecho, então, né? Que diz assim: Tia Uma estava cansada do filho B. Seus maus tratos, mau humor, drogadição, falta de dinheiro. Sua vida de rebento esquecido no útero. Ela mesma admite que foi necessária doença como o câncer para dar fim à tirania a que se submeter. Talvez tenha trocado uma tirania por outra. Para meu próprio bem, espero que não. Ou serei obrigada a pensar que a bruteza entre nós é herança única, verdadeira ou ilegítima. Que a crueza é a louça que nos basta. Um evento que aconteceu, um evento de psicanálise que marcou, de certa forma, o início de um debate a respeito da psicanálise africana, que aconteceu em Porto Alegre, me ajuda, em 2022. 2022. A psicanalista argentina Marcela Villaveja abriu esse evento usando uma frase que, se eu me recordo bem, era algo como... é muito difícil de sair de um ciclo de crueldade. E acho que é quase impossível sair de um ciclo de crueldade. E por que é difícil de sair desse ciclo de crueldade? Bom, parece que a conduta está nos contando. Porque eu não preciso mais de um capitão do mato. Esse capitão da fortaleza está dentro de mim. Ele foi introjetado, ele foi comido e eu não consigo de jeito nenhum tirar ele de dentro de mim agora. Parece que aí a gente vai entrando um pouco em alguns aprendizados que a gente pode ter com as narrativas americanas, com as narrativas que muitas vezes ficaram escondidas em determinados lugares, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, no princípio da reversibilidade que está colocado em muitas das histórias que nós chamamos de Itãs a respeito da divindade Exu, a gente tem milhões de possibilidades de reverter certos problemas, certas problemáticas, e por algum motivo, quando nós olhamos para isso e pensamos isso na nossa vida, é como se certas coisas não pudessem ser reversíveis, como se essa crueldade não pudesse ser revertida em outra coisa, eu não pudesse fazer mais nada com isso, a não ser jogar para dentro de mim e fazer disso um câncer, transformar essa violência que eu sofria de outro numa violência que o meu próprio corpo faz contra ele mesmo. Então, a gente vai se enfronhando nas narrativas americanas e percebendo o quanto que nós somos um pouco desse ex-pai meu para nós mesmos. Sim, mas essa dimensão que tu trouxe aí da reversibilidade do Exu me faz pensar na possibilidade desse... Como é que tu chamou? Guarda? O porteiro, quem chamou foi ela, isso. Não, mas daí depois falou da fortaleza. Aí a Quandu chama de o capitão da fortaleza. Isso. Se esse capitão da fortaleza que ela engoliu, dá a possibilidade dele ser cagado, né? Uhum. Que é isso que a gente vem elaborando também enquanto grupo de psi africana, né? Trazendo novamente a questão do cocô enquanto dádiva aí. Uhum. No mínimo, né? Para que isso possa ser transformado, né? Pensar em N outras possibilidades de reversibilidade que dá para se fazer, que não para chegar ao ponto disso virar uma doença, né? Uhum. Uma doença que vai te dizimar, né? Que vai acabar com a tua própria existência. Ao menos enquanto não for possível impedir essa boca de comer tudo, né? Sim. Porque também isso... Tem isso, só é necessário... Só é necessário, não sei, mas assim, é muito necessário que a reversibilidade aconteça por aí, pensando o processo digestivo como uma metáfora para isso, né? Mas é muito necessário que isso aconteça justamente porque é como se essa boca não pudesse ouvir um não. Uhum, tem que ser cortado antes, então, né? Sim. Há um limite. Não precisa engolir esse... Não consigo lembrar o guarda do negócio, não precisa ser engolido, né? Que seja o guarda, porque é isso. Quem sabe é um guarda. Não, mas é disso de não precisar trazer ele inteiro, né? De... guardar algo. Guardar algo, si. pegar algo ruim e
internalizar como essa própria ideia aí do super europeu internalizada como o ideal e etc. E nunca tá bom, e por mais que tu faça XYZ, dentro da cabeça não tá bom, não tá bom, não tá bom, porque esse super europeu foi engolido por inteiro, né? Mas a que ponto que ele pode ser cortado e qual é o corte que é necessário, né? Pra gente pensar também em possibilidades. Já que se eu não vou cagar esse super europeu, né, para pensar na questão digestiva, eu não vou engolir ele por inteiro. Ao ponto de, eu não vou engolir esse super europeu, do que eu vou me alimentar então, né? Para não precisar pensar nessa dimensão de engolir tudo, né? Porque a questão parece que é justamente engolir um super-eu que possa fazer algo com isso. Que possa ser silenciado em alguns momentos, né? De alguma maneira. Porque, claro, a gente pensa o guarda, o capitão, o porteiro como figuras, primeiro que figuras masculinas e de uma ideia de masculinidade hegemônica, né? Como policialesca também, de certa forma, assim, militar. Mas há uma função para isso acontecer, que é justamente a função do limite. É justamente o super-eu, ele tá pro psiquismo como parte da lei que nos coloca diante de um mundo simbólico, que nos possibilita fazer laço, inclusive, né? Inclusive, o Freud vai dizer que claro, vai falar lá, depois complexo de Édipo, com a dissolução do complexo de Édipo, o sujeito pode fazer laço. Mas ele pode fazer laço por quê? Justamente porque ele incorpora a lei. Mas por algum motivo, essa lei é autocrática. Esse parece ser o problema. A lei do super-europeu é uma lei autocrática e, sobretudo, monárquica, que está para além daquilo que, inclusive, a gente poderia construir enquanto um modelo de vida em sociedade, assim. Quer dizer, tá errado, assim, não dá. É um formato que precisa ser repensado, inclusive porque é disso que a gente tá escutando na clínica. É de uma idealização que tá balizada por uma lei outra, uma lei que talvez não seja a que a gente queira comer mesmo, né? Sobre essas heranças que a gente não quer, né? Eu fiquei pensando nesse trecho, achei aqui o trecho do livro, em que quando diz assim: eu não aprendi nada. Enquanto minha irmã aprendia os segredos da culinária, eu estava socada em algum lugar, estudando. Achava que estudar me salvaria de ser pobre. Achava que estudar me elevaria a tal classe média. Achava que estudar me branquearia como a roupa no quarador do pátio da casa da vovó era branqueada pelo sol. Lê do engano. A classe média não é apenas dinheiro sobrando no banco e viagens para Disneylândia ou para museus de Paris ou filhos em escolas particulares. Classe média é todo um pensamento de vassalagem relativamente à elite, que, como aquele narciso na escova de cabelo da minha avó, olha apenas para a própria imagem refletida no espelho. E a classe média tem tempo para se atirar no sofá, tempo para ficar sentada ou deitada e ser servida, tempo para um monte de coisa, inclusive para ficar com a bunda achatada de tanto sentar. Porém, se antes eu tinha vergonha de ser pobre, hoje eu tenho pavor de que me incluam nessa tal classe média. Quando o marxista, inclusive, no caso. Companheiros. Genial, né? Genial. Eu fiquei pensando, assim, muito nesse reconhecer esse lugar, esse talvez ideal que se comeu, né? Querer alcançar esse lugar, poder falar sobre isso, quando se reconhece que isso é parte, isso já foi comido, né? Porque a primeira coisa e aí pensando um pouco no psiquismo, né? Quando a gente vê algo de mal, a gente pensa, tá fora, não tá dentro, né? E aí vai avançando até que a gente possa pensar, tá dentro, comi algo disso. Tá lá no meu ideal também alcançar talvez essa classe média ou esse outro lugar, assim, né? Poder falar disso até que se possa pensar, também nesse lugar, nem tudo é bom, né? Então, poder pensar o que disso eu também gostaria de estar fazendo, o que disso me cabe e o que eu teria horror de me incluir, né?
Então eu fiquei pensando nessas ambivalências que a gente sente em relação a isso, que por vezes a gente denega, a gente não quer, mas que se tem ou não, né, tá ali. E o que a gente pode fazer com isso num processo de análise, né? Que é talvez uma das coisas mais difíceis, né? De poder dizer de si de uma posição em que não se é totalmente a vítima, e poder dizer do outro de uma posição em que não é totalmente algoz. Uhum. Isso não é simples, não é fácil de ser feito, porque isso demanda uma série de partes desse esqueleto que precisam ser quebradas, assim. Uma série de louças que a gente precisa quebrar para que de fato a gente possa não pensar a vida como uma ficção simplória em que há o mocinho e o bandido, em que há o vilão e o super-herói, assim. A narrativa da Disney, né? Em que tudo é bom e bonito e a gente vence o mal no final, né? Tá aí eu acho que um grande, assim, pelo menos a mim, é um grande ganho que a gente tem com esse livro, assim. Que é uma história complexa justamente porque são personagens complexos. Porque são personagens que se apresentam numa teia em que tu não consegue muito bem dizer quem são. É por isso que talvez o formato narrativo não poderia ser outro para esse livro. Que é um formato que num primeiro momento parece um pouco caótico, parece um pouco longe de uma ideia de lógica, e talvez seja mesmo, né? Talvez seja para além da lógica, uma coisa que não é necessária mesmo, né? Mas que diz da própria complexidade da estrutura do sujeito na africanidade, que é uma estrutura que até então ficou fora, porque a psicanálise não queria saber disso. A psicanálise queria saber justamente dos mitos em que sempre a tal da civilização se ancorou, que são os mitos gregos. Quando a gente... Por que o Louças de Família me parece que é um texto que fala da minha africanidade, inclusive que abre espaço pra gente pensar a psicanálise africana? Porque ele é um texto que está embebido na própria multiplicidade narrativa da minha africanidade enquanto itãs, enquanto inclusive do entrelaçamento dos itãs com as histórias bíblicas, com as histórias greco-romanas, com isso que nos compõe. Nós somos feitos dessas histórias, né? Então, poder olhar para nossa experiência enquanto uma experiência múltipla e que está atravessada por diferentes tradições é uma forma, eu acho que é uma forma da gente poder deixar outras heranças também daqui pra frente, assim. Pagar certas dívidas, deixar algumas dívidas caducarem, assim, mas também deixar algumas heranças um pouco diferentes, heranças que nos levam para outros caminhos, talvez, né? Uhum, que também vão poder ser transformadas. Acho que a gente pode ir ficando por aqui, mas a Laís acabou de me dizer que ela gostaria muito de ler um trecho. Acho que quero fechar com esse trecho aqui, muito importante, que eu acho que é um trecho que surge e ressurge na clínica. Sobre a felicidade, né? Sobre a possibilidade de alcançar uma felicidade. E vou ler então, diz assim: Tia Luma a conheceu e também deve ter recebido frequentes elogios. Herdado da minha avó, ela manteve durante muitos anos um bicho carpinteiro alojado em parte de seu corpo, talvez no fígado, mas não sei se ele correspondia à forma foda de felicidade. Desde cedo me preocupei com a felicidade dela, como se eu antecipasse nela o meu futuro. Minha analista já me disse que a vida não precisa ser uma felicidade foda, que não nascemos para cumprirmos o mandamento de viva uma felicidade foda. Porém, a interpretação me soa insuficiente. Continuo à procura de uma morta familiar que me afirme sua felicidade foda, para que eu não duvide da possibilidade da minha. E foda-se. Acho que agora dá pra gente ficar por aqui. Ficamos. E foda-se. Bem, gente, temos um podcast, então. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está nos escutando.
Deixem nos comentários, né, aqui, o que vocês acharam, se já leram Louças de Família, se não leram ainda, fica aí o convite para fazerem essa leitura desse grande livro. Bem, gente, o Ficção Americana, então, é um podcast que conta com o apoio e o fundamental abraço da Aprecu, Psicanálise e Poesia. Foi gravado e editado no estúdio Toca do Morro, concepção de Daniele Rodrigues, Evandro Machado Luciano e Laís Viana, coordenação por Eliane Marques. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, Laís. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dani. Até. Valeu.